até aqui, nós somos pessoas de múltiplos saberes. A moça falou aqui, vocês ouviram também? Rapaz, essa é tecnologia. O Marçal deve ter recebido agora uma mensagem do além aqui, né? Lá do espaço sideral. Mas... Os aliens estão falando, reverendo. Pois é, tá vendo só? Então, nós combinamos assim, o George vai ter uma fala agora no início, né? Depois dessa fala, que vai ser para incitar a nossa curiosidade, o nosso pensamento, então nós vamos entrar numa parte mais livre, em que vamos poder conversar, falar e eventualmente dirimir as nossas questões e as nossas dúvidas, tá bom? Então, Jorge, antes de apresentar propriamente dito o trabalho, se você quiser, completa a sua apresentação, dando algum tipo de detalhe mais acadêmico, pessoal, ministerial, aquilo que você achar por bem aí, tá bom? Obrigado, Joel. Deixa eu compartilhar aqui, nesse momento. Eu também sou leigo aqui nesta plataforma aqui. Isso não significa que nas outras plataformas sei alguma coisa. Compartilhar. Bem. Aqui. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim, tá ótimo aqui. Tá, eu só não consigo ver vocês. Eu não sei se tem algum procedimento que eu consiga vê-los. A gente fica numa telinha pequenininha ali do lado, mas ficam apenas alguns aparecendo. Eu não sei se para você tá aí. Eu não vejo ninguém, não tem importância não, tá? Tá bom. Eu vou nesse voo aqui. Se eu estiver falando sozinho aqui, você me passa um zap aqui. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui, eu dividi, como um bom presbiteriano, eu dividi esta apresentação, que não é uma aula, mas tem uma breve apresentação bem humilde aqui, bem tranquilo, só para tentar posicionar nesse debate chamado Fé Cristã e Ciência. Eu dividi em 3 partes, então vamos fazer o seguinte, eu vou apresentar a primeira parte, depois de apresentar a primeira parte, abro para pergunta. Finalizando as perguntas da primeira parte, eu passo a segunda parte. Abro para pergunta de novo. E assim também a terceira parte. Fica bom para vocês? Fica ótimo. Tá, então eu vou mostrar quais são as partes aqui. Né? Bem, antes de começar a mostrar a agenda, imagina se nós começássemos essa apresentação com a seguinte pergunta. Qual é a derivada de tangente hiperbólica? Estamos no meio de um grupo de cientistas, e aí eu poderia perguntar, qual é a derivada de tangente hiperbólica? Talvez algum coçaria a cabeça e colocaria a tangente hiperbólica na forma exponencial, porque nós sabemos que a derivada exponencial dá exponencial. Só que não é tão fácil assim. E nós sabemos, por um camarada que propôs um teorema da lógica, chamado Kolmogorov, que toda função sigmoidal, diante de uma função sigmoidal, ela pode virar um mapeador universal. Isso é a base das chamadas redes neurais artificiais, ou seja, daquilo que se vai chamar daqui a pouco de inteligência artificial. Bem, o que tem a ver esse exemplo com a exposição de hoje? Que todo mundo quer trabalhar com inteligência artificial. Todo mundo acha que é uma caixa preta que você coloca lá, mas aquilo tem alguns atributos, aquilo tem algumas propriedades, não é só usar. Tem toda uma teoria, e não é uma panaceia universal também. Então, nesse sentido, o debate entre fé cristã e ciência tem sido muito prejudicado, porque todos, ou na área científica, ou na área da teologia ou da ciência da religião, se acham habilitados para falar alguma coisa em relação a esse tema. E então, para não ficar tão prejudicado, eu dividi esta apresentação em 3 partes. A primeira parte, nós vamos falar de teologia e o problema que nós temos em relação à
a teologia no ponto de vista de ela enxergar a ciência. Então, nós temos que falar sobre revelação. Qual o problema na revelação? E aqui, a palavra problema significa qual o questionamento que tem em relação à teologia da revelação. No segundo momento, nós vamos falar da ciência olhando a religião. E vamos falar de modelos de interação. Quais são os modelos que existem e para que nós possamos falar. E no terceiro momento, aí sim, uma vez que nós já temos quais são os debates na teologia, na revelação, e os debates em cima da ciência, eu vou fazer uma proposta sobre teologia natural. O que é isso? Quais são seus projetos? Como a gente vai tentar achar uma solução histórica, e isso aí também é tema da minha dissertação de mestrado em teologia. Então, aqui a gente não vai tentar ser muito técnico, mas vamos tentar achar uma contribuição para que possamos nortear e dar resposta à fé cristã e ciência, tá? Então, vamos tentar isso aí. Então, vamos ao primeiro ponto. Modelos de revelação. Eu vou apresentar algumas considerações. Bem, esse que está aí, né, foi o cardeal Avery Dulles, né, um jesuíta, e ele escreveu esse livro em inglês, chamado Modelo de Revelação, em 1983. E essa edição que está aí é de 1992. Tá? Neste livro, ele classifica os chamados modelos de revelação. Deixa eu ver se eu passei. E aí ele fala que há 5 modelos, tá? E modelo, para a gente, da área da ciência, significa aproximação. E toda aproximação não é uma exatidão, e sim uma aproximação. Então, ele tem 5 modelos, ele propõe 5 modelos, e aí vamos ver quais são os modelos que ele coloca e como é que nós encaixamos, né? Sempre, quando a gente vai discutir, debater alguma coisa sobre teologia e ciência, ou fé cristã e ciência, ou dogmática positiva e ciência, sempre vem a pergunta: qual é o objeto da teologia? Visto que a teologia ela é uma disciplina pedagógica orientadora para que se possa falar do discurso acerca de Deus. Mas qual é o objeto da teologia? E aí nós ficamos nessa pergunta e tentando achar uma solução para essa pergunta. Por quê? A pessoa que faz essa pergunta já entende que você vai responder que é Deus o objeto da teologia. E se você responder que é Deus, ele vai perguntar como é que se procede isso. Como é que é? Você leva Deus para o laboratório? Como é que é isso? A resposta que se tem dado pelos especialistas é justamente que o objeto da teologia é a revelação. A chamada teologia da revelação, a doutrina da revelação. A partir daí, então, é muito importante estudar esses modelos. Então, o primeiro modelo, o Avery Dulles pegou uma série de trabalhos teológicos e começou a classificar. E a primeira classificação é a revelação como doutrina. Tá? O que significa isso? Significa que a revelação ela é composta de afirmações, juízos proposicionais. Tá? Então, ela se baseia em proposições. Por exemplo, Deus é amor, Jesus é a porta, proposições. A partir dessa proposição, essas proposições revelam o Deus verdadeiro. Tá? São trabalhos como o de Cal Henry, que inaugurou, digamos assim, ou tem uma visão mais estabelecida sobre a revelação como doutrina, é o clássico que temos a apresentar. Cal Henry, J. Packer e John Stott, essas pessoas, esses teólogos, esses pensadores afirmam Deus como revelação, estão enquadrados nesse modelo, tá? Que a revelação ela estabelece como uma doutrina. O segundo modelo é revelação como história.
Ou seja, a revelação ela é vista pelo um testemunho subjetivo, um testemunho na história. Nesse ponto, o que se fala aqui é que tem que se observar que a comunidade de fé, ela estabeleceu, ela é fruto dessa revelação. E os credos e confissões, elas são o produto dessa interação comunitária. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí usa-se até um termo em latim chamado norma normans. E as confissões e os credos, elas são documentos que são norma normata. Norma normans é uma fé que regula. Norma normata é uma fé que é uma norma que é regulada. Se isso existe, a Bíblia está acima dos credos e confissões. Aqui, na Revelação como História, os dois estão no mesmo pé de igualdade como normas normata. Elas são reguladas pela história. Tá? Então, são um pensador bem influente que fez um comentário contra Calbart, está nessa posição aqui, é Pannenberg. Pannenberg é um autor que trabalha isso, revelação como história. Tá? Wolfgang Pannenberg. Um terceiro ponto, um terceiro modelo é revelação como experiência própria. O que significa isso? Ela foi cunhada quando o subjetivismo estava numa proporção muito alta. E aí estou falando dentro do idealismo alemão, depois que, naquela fase do iluminismo, um pouco adiante. Temos aí a fé como algo hiper subjetivo. E essa experiência própria é que a experiência própria de uma pessoa significa fé. E isso que está muito próximo da revelação. Autores como Friedrich Schleiermacher, um liberal, né, que estava dentro do movimento chamado liberalismo teológico, propõe esta ideia. Então, a revelação como experiência própria, você vai ver isso muito no idealismo, no romantismo alemão, principalmente em figuras como Schleiermacher. E não vamos muito, um pouco para frente, nós podemos também pensar se essa experiência própria não estaria também em movimentos do tipo pentecostais. E neopentecostais nem vou falar, porque eu acho que é outro processo, é outro tipo de objeto a revelação. Mas os pentecostais, como os pentecostais mais clássicos, têm esse ponto de contato com o liberalismo teológico que tange a experiência subjetiva como ponto de revelação. O quarto é revelação como presença dialética. Presença dialética foi um nome cotejado, foi uma alcunha a Johann Kierkegaard, né, um filósofo, digamos, existencial, que tinha como uma teologia chamada teologia dos paradoxos. Né? Então, um teólogo muito importante, chamado Karl Barth, ele é bem influenciado por Kierkegaard, e Kierkegaard, ele apresenta a teologia dos paradoxos. Então, Barth vai se apoiar em cima dessa teologia dos paradoxos para dizer que você não fala de tempo, mas você fala de tempo, hífen, eternidade. Tá? E esse paradoxo tem que estar junto. Tá? Jesus Cristo, ele é Senhor, mas é servo. Ele veio como um soberano Deus, mas servo sofredor. Servo sofredor na sua primeira vinda, soberano Deus, digamos, naquilo que vai ser a sua segunda vinda, né? Então, ele é cordeiro e leão da tribo de Judá. Então, esse tipo de conexão dual e paradoxal é o que marca a chamada presença dialética, e o Karl Barth é o seu principal expositor. Então, a revelação ela não é proposicional, como na questão 1, no modelo 1, com revelação como doutrina, tá? Ela não é objetiva, como revelação
como doutrina, mas também ela não propõe ser subjetiva, como acontece no modelo 2 e no modelo 3. Ela é uma resposta contra o objetivismo e o subjetivismo, de forma que ela se torna paradoxal. Ela entende que é objetivismo hífen subjetivismo. E aí fala que a revelação ela é pessoal. A revelação está no seu ápice, em Jesus Cristo. Ele é a revelação de toda a Bíblia. Então, Karl Barth propõe esse tipo de teologia, que é a revelação com presença dialética, tá? E esse é o nosso quarto modelo. E o quinto e último modelo é a revelação como novo despertamento. Foi traduzido assim para português, revelação como novo despertamento, tá? Mas marca aqui as filosofias existencialistas e pós-estruturalistas entrando no meio da teologia. E aí, o que nós temos aqui, em tese, é uma revelação existencial. Existencial, tá? Marcado por um existencialismo forte. Isso marca o que se chama hoje, que é muito importante e muito pouco estudado entre nós protestantes, mas é um fato que tem que ser estudado, a chamada virada antropológica, ou guinada antropológica, onde cria-se algumas teologias da libertação. Teologias da libertação, teologias identitárias, teologia gay, elas são baseadas nesse chamado novo despertamento. E a revelação é algo estritamente existencial. E existencial aqui, a palavra, é uma antítese, é antônima a essencial. Então, ela é existencial, então ela é afrouxada, e a partir disso você pode interpretar conforme uma ação, uma atividade. Então, se a sua bandeira é uma bandeira negra, você tem uma teologia negra. Se a sua bandeira é uma teologia gay, então você tem uma teologia gay. Se a sua bandeira é proteger os índios, então você tem uma teologia índia. E assim você vai. Então, esse foi o nosso primeiro ponto, a fim de falar o que nós temos na mesa em relação à teologia. Alguns teólogos, eles entrelaçam entre 1 e 3, 2 e 4, tá? Isso não é tão monolítico assim, tá? Temos áreas de sombreamento. Aqui eu paro para as dúvidas. Eu vou sair do compartilhamento aqui, para que eu veja. E aí, pronto. Eu abro aqui para algum comentário, alguma crítica. Isso a gente está falando do campo da teologia, tá, gente? E eu acho que já colocamos na mesa o que a teologia tem para falar nesse diálogo, o que a fé cristã tem para falar no diálogo de fé cristã e ciência. Fico à disposição aí para algum comentário, dúvida. George? Sim. Só para a gente começar aqui, para dar o start, né? Depois que o primeiro fala, aí todo mundo fala. Quando você apresenta os 5 modelos, e é interessante que você apresentou o cardeal Avery Dulles como sendo o autor desse esquema, mas o Michael Horton, naquela obra dele, Doutrinas da Fé Cristã, quando ele abre o capítulo sobre revelação, ele faz uma referência a essa obra, porque essa obra se tornou, de fato, a referência didático-acadêmica desse assunto. Mas quando você faz quando você elenca essas 5 plataformas possíveis que o Avery Dulles fala, onde é que se encaixam? Você já deu uma palhinha ali sobre movimentos pentecostais, liberais, onde é que se encaixa a maioria do universo de pensadores reformados, por exemplo? Tá. Se encaixa no modelo 1, com certeza no modelo 1. Tá? Quando se fala de uma tradição reformada, e aí essa tradição reformada, não uma tradição reformada derivada de Calvino, e depois eu vou tentar explicar isso lá no terceiro ponto da apresentação, que vai ter um ponto de tensão ali na tradição reformada, né? Você vai ver que existe
dentro da Europa, um racionalismo de Descartes, de Spinoza e de Leibniz acontecendo, e os reformados da Academia de Genebra, eles têm que propor uma resposta. Ao propor, a gente vai entender um pouquinho essa história, mas ao propor, começa a estabelecer coisas que Calvino não estabeleceu. Lembrando, Calvino, ele não é toda a tradição reformada. Nós temos o Íglio, que foi o grande combatente, literalmente, morreu na Batalha de Kemp, lutando, né? Mas Calvino, ele foi o sistematizador. E as Institutas, ela foi uma obra que foi serviu para várias academias, universidades. Então, disseminou que a tradição reformada fosse a partir de Calvino, mas não é, tá? Mas Calvino, ele é um modelo. Mas quando chega na pós-reforma, nos pós-reformados, ali há uma necessidade de aplicação de uma teologia mais, uma bandeira contra o deísmo e contra o ateísmo. Então, ali nós temos firme uma revelação proposicional. Ali se monta mesmo uma elaboração teológica proposicional. A partir daí, você tem os teólogos puritanos, os teólogos William Perkins, você tem John Milton, John Bunyan, crendo nesse tipo de revelação, porque era necessário. E aí, mais do que isso, uma prova que os reformados estão ali naquele modelo 1, em relação às proposições, as próprias confissões de fé. 1648, que vai ocorrer, a Confissão de Fé de Westminster. 1689, a Confissão de Fé londrina. As Confissões de Fé de New Hampshire. Então, as diversas confissões de fé, elas são marcas de uma revelação proposicional. Então, nós estaríamos no modelo 1. Isso não significa que não há reformado, por exemplo, com o Calbart, que é reformado, entende-se como reformado, tá? Tem as práticas como reformado, mas entende que está na posição 4, que é ali o modelo de dialético, né? E temos outros, por exemplo, como Jürgen Moltmann, que estaria na posição 2, ali na mesma vaga de Panneberg, que se diz também reformado, Moltmann. Então, assim, ser reformado hoje em dia não é garantia que está na revelação proposicional, não, tá? Mas, em tese, os reformados deveriam estar lá, tá? Essa seria um rascunho de resposta. Esboço. Tá bom? Ok, obrigado. Pessoal, essa é a hora das perguntas aí para esse primeiro bloco. Pode perguntar a derivada de tangente hiperbólica, eu sei, tá, gente? Isso. Vai lá, Fio. Pode. Não, essa parte de tangente hiperbólica, isso não é minha área, não, gente. Deixa eu perguntar, só uma dúvida mesmo. Se a teologia reformada se encaixaria no 1, que tipo de teologia se encaixaria no 4? Então, as teologias da chamada teologia da crise, que é a resposta dos teólogos, principalmente reformados, ao liberalismo teológico, os chamados neo-ortodoxia. Então, os neo-ortodoxos, que estão tentando responder os românticos, o período romântico e do liberalismo teológico, estariam naquela posição 4. Mas o grande representante é Calbart, que é reformado e está tentando responder ali. Ao responder, ele basicamente ele muda. Alguns vão falar que vai mudar a essência, outros não. Obrigado. De nada. Teologia está todo mundo craque, né? Então, acho que nós podemos prosseguir, porque tem bastante assunto. Então, vamos lá. Não havendo mais perguntas. Deixa eu só compartilhar mais uma vez aqui a tela. Tá. Só. Show. Tá. A pergunta também que poderia ser feita no bloco anterior é por que se trabalha com o modelo do cardeal Dulles, se há outros modelos?
A pergunta é justamente essa, a resposta é esta que o Joel já falou. Ele se tornou referência. Existe um modelo tripartite de Paul Jensen, até a nossa editora Cultura Cristã traduziu o livro dele sobre revelação. Lá tem um modelo tríplice, mas não vingou. Então, na teologia se reconhece mais o modelo do Cardeal Dulles, que entende-se que é mais completo. Tá? Então, fechando essa primeira parte teológica, vamos para essa parte da história, ou essa interação que há entre ciência e religião. Tá? E aí, pelo menos 4 autores, pensadores, formularam modelos. Mais uma vez, está trabalhando com modelos, aproximação. Nós falamos de modelos de revelação, e agora nós vamos falar dos modelos de interação entre ciência e religião. Tá? E aqui é religião mesmo, não é teologia. Aqui está fazendo as religiões orientais, islâmico, tudo que é tipo de religião, tentando classificá-las. Então, nós temos uma taxonomia de religião e ciência. Primeiro, então, nós vamos ver o chamado modelo de Hout, tá? De John Hout. É o modelo quádruplo, tá? Conflito, contraste, contato e confirmação. Ele colocou tudo com C para que pudesse ter uma melhor... um quadro acróstico, né? Acróstico não, esqueci, mnemônico para decorar os modelos. Mas mesmo assim eu não decorei até hoje esses modelos. É um modelo que foi proposto nesse livro Science and Religion, né? Só que não vingou, tá? Não vingou, apesar de John Hout ele ser um importante autor católico, jesuíta, tá? E ele trabalha muito naquela linha de Teilhard de Chardin, tá? Teoria evolucionista. Um outro modelo, um modelo muito elaborado, foi de Ted Peters. Ted Peters, ele é um fã de Tillich, Paul Tillich. Aqui no Brasil se conhece como Paul Tillich, né? E Peters, ele fez um livro, que é esse aí, né? Em 1997, criou 8 linguagens a fim de representar o modelo dessa interação entre religião e ciência. Não vingou também. O McGrath, tá? Ele tentou reduzir para duas questões. Uma, se a ciência e a religião tratam da mesma realidade, e o outro, se os resultados das pesquisas nos campos da ciência e da religião se contradizem ou se complementam. Tentou fazer esse tipo de interação, mas também não vingou. Esse está no livro Os Fundamentos do Diálogo entre Ciência e Religião, publicado em 2005. Para quem quer saber exatamente o que tem nesse livro aí, você pode procurar minha resenha, que eu escrevi na Fides Reformata, em 2006, foi publicado em 2005, em 2006 parece que saiu, tá? E lá tem tudo que tem nesse livro aí, as minhas críticas, os meus elogios a esse livro aí, tá? E o modelo dele é um de confronto e de diálogo, tá? Bem e não é, bem binário, tá? Esse Science and Religion do McGrath é o mesmo, deixa eu ver, é o mesmo fundamento do diálogo entre ciência e religião que foi traduzido, ou em português traduzir o Science and Religion como fundamento do diálogo entre ciência e religião. Todavia, o McGrath tem um livro chamado Fundamento do Diálogo entre Ciência e Religião em inglês, que não é esse, tá? Aqui no Brasil acontecem essas coisas. E nós temos o último, que chama-se modelo de Barbo. Esse vingou. Então, é por aí que nós vamos, tá? Esse modelo é o seguinte: conflito, independência, diálogo e integração. Então, vamos pensar aqui se fôssemos colocar uma nota, certo? De 0 a 10. E o conflito receberia a nota 0. Ou seja, entre ciência e religião, há um conflito. Nota 0. Não há nenhum tipo de interação. A coisa é disjunta e não se conversa. Então, é conflito. E colocaríamos a nota 10 para integração. Ou seja, conflito, seja, ciência e religião estão a 80% ou a 100% sobrepostos. O diálogo seria algo entre 50% a 70%. Independência fica disjunto, como no conflito,
só que cada um na sua esfera de ação. Elas não se misturam, o teólogo faz teologia e o cientista faz ciência. Tá? Não há conflito, mas nós temos uma independência. Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre esse assunto. Por exemplo, o livro que ficou consagrado foi um livro de 65, quando o Barbour começou a elaborar essas interações. Quando chega mais ou menos na década de 90, o Barbour publica um livro que é um livro grosso, onde apresenta esse modelo, chamado modelo de Barbour. Tá? Esses 4 que eu acabei de apresentar. Parece que o pessoal ficou cansado de ler o livro, que era muito grosso, e aí ele fez um livro menorzinho, que se chama em inglês, foi traduzido para português, que é esse aí, Quando a Ciência Encontra a Religião. Tá? Esse aqui foi traduzido em 2004, mas o livro, ele, se não me engano, é da década de 90, acho que 97, 95, tá? Então, Quando a Ciência Encontra a Religião, Inimigas, Estranhas ou Parceiras. Esse livro parece estar esgotado, tá? E o que tem nesse livro? Ele tem 6 capítulos, que estão aí. O primeiro capítulo é Ciência e Religião, em 4 perspectivas. Entende que essas perspectivas são esses modelos, tá? E aí ele vai começar a colocar os grandes temas da ciência, da teologia e da ciência em capítulos. Então, astronomia e criação são um capítulo. E aí ele ia falar quem garante, quem acredita no conflito, quem acredita no diálogo, quem acredita na integração e quem acredita na independência, e como eles criam as teorias para isso. As implicações da física quântica. E aqui, tendo físico aqui, acho que o melhor título seria As Implicações da Mecânica Quântica, e não Física Quântica, né? Um quarto seria Evolução e Criação Contínua, tá? E criação contínua nós vamos colocar aqui como uma criação sob o ponto de vista do deísmo, é uma elaboração do deísmo, a chamada criação contínua. Tá? Esse é o capítulo. O 5 seria genética, neurociência e natureza humana, e 6 seria Deus e natureza. A partir essas 6 temáticas, ele começa a falar sobre os modelos. Tá? Geralmente, quando se trata de Brasil, os debates sempre ficam, todo mundo acha que fé e ciência é criação ou evolução, né, que seria o quarto tema, e quando se fala de Big Bang e outras coisas. O Brasil ele é muito reducionista, né? Então, esses estão em vermelho, essas 2 temáticas que estão em vermelho aí, 2 e 4, são justamente as temáticas que o pessoal do Brasil entende que é tudo aquilo que se chama teologia e ciência, né? Esse debate de fé cristã e ciência, tá? Então, já que no Brasil fala isso, vamos só dar uma olhada, não aprofundar, o que está nesses capítulos, como é que o Barbour apresenta esses capítulos. Então, quando ele fala sobre astronomia e criação, quando ele fala de conflito, fala sobre o universo por acaso, e 2, harmonizando o Gênesis e o Big Bang. Né? Ele diz que esse tipo de coisa estão em conflito. Independência, ele fala sobre o significado religioso da criação e as funções da história da criação. O diálogo vai pressupor que deve-se falar por uma inteligibilidade do cosmos ou a contingência do cosmos por uma argumentação. Já na integração, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, fala sobre o chamado princípio antrópico, né, que vai dar o chamado ajuste fino do universo, os modelos de Deus como criador e a relevância da humanidade. São essas temáticas que estão na mesa, que o pessoal que dá ciência da religião, da teologia. Aqui no Brasil, nós estamos começando a engatinhar, mas nós temos já algo já significativo, uma Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, o pessoal está fazendo uma boa acolhida a esse tema, né? E outros grupos. Né? E, deixa eu passar aqui, se consigo. Tá. E no ponto 4, evolução e criação contínua, nós temos esses pontos aqui, tá? Que eu não vou repetir, mas são esses pontos aqui. Tá. A teoria de Barbour foi colocada na mesa. Esse camarada aí é John Hedenbrook, assim, digamos, um historiador da ciência e da religião de mãos cheias.
Assim, ele é um excelente autor, né? Ele criou a chamada teoria da complexidade, falando que religião e ciência não se pode colocar em modelos, né? Porque essas ações são tão complexas que a classificação ela não é justo, né? Ela perde a essencialidade do debate, tá? Ele coloca isso na mesa. Então, esse assunto foi significativo no campo da chamada ciência e religião. No entanto, o pessoal ficou com os modelos, continuaram com os modelos, acharam bonitinhos os modelos e ficaram com os modelos de Barbo. Então, todo mundo que quer fazer ciência e religião e quer classificar, usa o modelo de Barbo. Então, nós temos o modelo do cardeal Avery Dulles, no que se fala de teologia, e o modelo de Barbo. Então, para início de conversa, foram apresentados 2 tipos de modelos: o cardeal Dulles e do Barbo, tá? Só que as Guilford Lectures, né, são uma apresentação de exímios pesquisadores. Um desses pesquisadores que em 2011 apresentou foi o Peter Harrison, um historiador da ciência. E ele elaborou uma tese, e aí eu coloco uma nova abordagem histórica. Esse nova eu botei em colchete, porque seria uma nova abordagem histórica ou seria uma abordagem histórica, né? A tese dele é o seguinte, que religião e ciência, na pré-modernidade, ele está falando antes do advento de Descartes, na pré-modernidade, ela não tinha nenhum tipo de conflito, porque a palavra religião, religio, em latim, e a palavra ciência, em latim, que dá o nome de ciência, ela, nas mãos de Tomás de Aquino, foi amplificado como virtudes. Então, a ciência é uma virtude para o conhecimento de Deus. E a religião também é uma virtude. Sendo um quanto o outro virtude, que conflito há? E aí ele fala, já na modernidade, o que se chama de ciência moderna, mudou o tom. E aí, na ciência moderna, a coisa não virou mais uma virtude. A ciência moderna criou um objeto e criou um método. Então, para ser ciência, tem que ter um objeto e um método. Então, agora nós podemos nos lembrar daquela pergunta inicial. Qual é o objeto da teologia? Então, isso é bem moderno. Então, voltando para o Peter Harrison fala, na pré-modernidade não há conflito porque religião e ciência têm o mesmo parâmetro, chamado virtude. Enquanto na modernidade, a ciência ganha um novo status, uma nova roupagem. Então, agora, a ciência ela tem que ter um objeto e tem que ter um método. Para quê? Para se verificar. Então, ela virou uma coisa verificável, ou chamado verificacionista, né? Então, ela tem que ser algo verificável. Com isso, a teologia que tentou se atualizar olhou para um lado e para o outro, falando, não tem um objeto, não tem um método. Então, o que é teologia? E, aos poucos, você vai vendo que a teologia vai perdendo o seu espaço na faculdade. E aí eu pergunto para você, quantas faculdades você conhece federais, aqui no Brasil, Universidade Federal, que tem o curso de teologia? Repito, teologia, não estou falando ciência da religião, estou falando teologia. Porque ciência da religião, você tem que achar um objeto e um método para fazer dentro da religião, para você fazer um fenômeno. O que é o fenômeno da religião? Estou falando de teologia. E aí você viu que a teologia caiu na pilha ao tentar responder qual é o objeto e o método da teologia. O Harrison, ele ganhou o prêmio Templeton, né? Ganhou um dinheiro considerável, e ele saiu, ele era o diretor do Ian Hansen, ele saiu do Ian Hansen, e com o dinheiro que ele recebeu, ele foi para a Universidade de Queensland, na Austrália, ele é australiano, e lá ele começou as suas pesquisas sobre secularização, que é o grande problema, porque está se fechou as igrejas na Europa, fechou as igrejas na Inglaterra, quando fala de Europa, fala na parte continental, nas Ilhas Britânicas também. Por que essas igrejas fecharam? Existe 3 pontos. Um dos pontos seria a secularização.
Então, ele vai fazer essa pesquisa sobre secularização, já acabou, já tem um livro já proposto, né? E onde ele tenta estabelecer essas regras e qual a contribuição que ele dá. Bem, aí nós fechamos esse bloco e nós já temos já muito material e já temos já ferramentas para tentar discutir sobre essa questão da... Deixa eu ver se eu consigo sair aqui agora. Vai sair, né? Saiu ou não saiu? Saiu sim. Saiu, né? Tá. Então, aqui eu abro a segunda bateria de perguntas. A primeira foi sobre teologia e agora sobre essa interação. Vamos lá, pessoal. Eu tenho uma pergunta. Oi, boa noite. Sou Boa Matheus. noite. Eu tenho uma pergunta dessa questão de como se caracterizava essa questão da teologia como virtude e o que foi perdido ou o que teve de contribuição com essa visão dela mudar para ser uma coisa mais ligada a método. Excelente pergunta. Excelente pergunta. É uma pergunta que eu acho que os nossos universitários deveriam escutar, talvez essa resposta, ou esse esboço de resposta. A gente vai ver na próxima visualização de onde vem a palavra teologia. Mas isso não exime da sua resposta. A teologia, tá? Ela sempre foi vista como um modo de viver dentro da filosofia, um modo de vida. No entanto, existe uma crítica ácida que se fez à teologia em Santo Agostinho. Santo Agostinho faz uma crítica. Tá? Porque a teologia que ele estava criticando era uma teologia que não era teologia cristã, por isso, só que a palavra teologia, ela recebe uma toga negativa, muito negativa mesmo. Quando ela vai para a Idade Média, um pensador, Pedro Abelardo, que tentou falar sobre teologia, nossa, foi muito mal visto. Assim, porque Santo Agostinho tinha estabelecido que teologia não era para fazer. Já no Pseudo Dionísio, você já vê que o camarada trabalha não numa teologia de afirmação, uma teologia do que é, mas sim uma chamada teologia negativa, ou teologia mística. Deixa eu só tentar explicar o que é isso. Uma coisa é você falar o seguinte, Deus é amor, Deus é bom, isso é uma coisa, isso é uma afirmação, isso é um juízo, uma declaração proposicional. Tá, tudo bem. Mas como eu vou achar uma veracidade sobre essa proposição? Como eu acho um juízo de valor sobre essa proposição? A pessoa vai falar, não sei. Então é melhor nós construirmos uma teologia de forma negativa ou de forma apofática. Eu sei, digamos assim, eu não sei como falar de Deus, mas eu sei uma coisa, eu sei o que Deus não é. Deus não é sapato, Deus não é natureza. Então, eu sei o que Deus não é a chamada teologia negativa. Isso você encontra nos escritos do Pseudo Dionísio Areopagita, né? É um escrito que influenciou muito uma marca. Então, existe uma teologia. Então, tem que entender que a teologia tem três classificações. Uma teologia positiva, que era uma teologia de afirmações, de crenças, que está sendo baseado na Grécia Antiga e está vindo, de certa forma, pelo neoplatonismo e vai haver uma resposta profunda de Santo Agostinho. Isso é uma coisa. Uma teologia que vai pegar essa teologia positiva, tá? Que eu acabei de falar, e vai sistematizar de forma, uma sistematização racional da teologia positiva, ou seja, uma teologia especulativa. Isso vai ser formulado nos primeiros concílios da Igreja. 325, Concílio de Nicéia, vai começar a estabelecer o credo. Os credos chamam credo niceno, então vai começar a sistematizar como resposta aos hereges. Então nós temos uma sistematização. Mas ali, nós colocamos hoje a palavra teologia especulativa. E só que esse nome não era bem visto. Temos uma terceira teologia, chamada teologia negativa. Isso vai para frente. Até que um escolástico medieval chamado Raimundo de Sebond, ele escreve um tratado teológico chamado Theologia Naturalis Sive Creatorum, tá? A teologia natural ou a criação. É o primeiro registro de teologia natural que nós vamos ver. Só que ficou aí, ficou perdido, e um filósofo chamado Montaigne, ele vai traduzir isso para o francês. Então, olha que a coisa da teologia não está muito bem resolvida.
Então, quando isso chega nas mãos de Tomás de Aquino, no século XIII, a formulação que se tem é a formulação que se via no ad fonte da Grécia Antiga, principalmente em Platão, principalmente em Aristóteles. Então, Tomás de Aquino vai pegar o chamado doutrina da participação de Platão, como vai pegar toda a metafísica de Aristóteles, assim, de formular aquilo que é o primeiro motor. A partir daí, ao fazer isso, ele vai resgatar a filosofia como modo de viver. E ciência, para Aristóteles, era modo de vida. Não era um esforço de demonstração, era um modo de vida. E a religião também era um modo de vida. E modo de vida, entende-se, é uma virtude. Tomás de Aquino, ao construir isso, ele vai cair na chamada doutrina da dupla beatitude. Isso a gente fala depois. Então, essa construção foi uma construção da escolástica, de virtude, modo de vida. A palavra teologia era gasta, era negativa, era muito. Então, o que se usava no lugar disso? Piedade. Religião cristã. Qual o nome do principal livro de Calvino? As Institutas da Religião Cristã. Religião traduz como piedade. Não era teologia. Teologia está desgastada. É a religião cristã. Ou seja, as instruções das virtudes cristãs. É isso. Tá, tudo bem. E daí? Isso é o que nós temos de pré-modernidade. Então, não há conflito. Como se monta as escolas que vai dar origem às universidades, como de Paris, Bolonha, Oxford, Cambridge, eu estou falando do século XIII, tá? Então, esse é um produto do cristianismo por causa das virtudes. O que está em tese são as virtudes. Até que nós temos um Kant no Iluminismo que vai escrever um livro chamado O Conflito das Faculdades. Lá, na medieval, existia um lema chamado em latim Filosofia Antila Theologia. A filosofia é serva da teologia. No Iluminismo, fala que a teologia ela não virou somente serva, mas ela foi afastada do seu arraial. Então, não existe mais espaço para fazer teologia. Religião, o que é hoje é a ciência. E o que se propõe no Iluminismo é uma religião natural, uma religião da razão. Com isso, não há espaço para a faculdade de teologia. Então, vai perdendo. Não sei se deu para entender que era a palavra teologia. Número 1, ela foi muito negativada. A palavra que se fala é piedade. E essa piedade é uma virtude. E ciência e religião são virtudes. Ponto. No Iluminismo, o paradigma muda por causa de um ponto que a gente vai tocar na frente, chamada dupla beatitude de Tomás de Aquino, onde vai ter o chamado paradigma graça e natureza. A partir daí, a coisa vai ficar mal. E a teologia, a faculdade de teologia vai perder espaço. Porque a ciência agora precisa de um objeto e precisa de um método. E isso a teologia não tem. E aí ela vai perdendo espaço. E o que você vê hoje é que você não consegue citar, para mim, uma faculdade federal, estadual, que tenha um curso de teologia. Não tem. Ela perde esse espaço. Não aqui, como... Isso não tem. Entendeu? Então era isso. Muito obrigado, Jorge. Tivemos até comercial aqui. Tá? Mas se eu não fui claro, você pode perguntar que a gente seja mais coisa mais específica. Mas o assunto é um pouquinho complexo mesmo, tá? Ô, Jorge, essa Sim. ideia de que a teologia ela pode ser afastada da ciência por não ter um método, por não ter um objeto, ela é retificada em William Dilthey ou em algum momento anterior? Ela é o quê? Ela é consertada, né? Retificada no pensamento de William Dilthey ou em algum momento anterior? Anterior. Ela é baseada quando Francis Bacon cria o chamado novo órgão, tá? Que até então o conceito de ciência e teologia está baseado nas obras de Aristóteles, que Tomás de Aquino vai se apropriar, ou seja, virtudes. Então, um livro de lógica de Aristóteles é chamado Organon,
ou seja, instrumento. Não é que Aristóteles escreveu órgão, tá? Alexandre Afrodisias organizou os livros de lógica dele e colocou o nome de órgão, ou seja, instrumento, ou seja, lógica. E o Francis Bacon, não confundir com Jacob Bacon, Francis Bacon, ele vai criar o chamado Novum Organum, novo método, novo instrumento. E aí muda tudo, entendeu? A gente já está ali no limite do teísmo com o deísmo. O William Dilthey, ele vai ter uma proposta bem interessante. O Dilthey, ele vai a primeira pessoa que vai propor uma filosofia da cosmovisão. Weltanschauung filosofia. Ele é o primeiro camarada que vai propor uma filosofia da cosmovisão. E ele vai entrar em debate com Edmund Husserl, tá? Que é o pai da fenomenologia. Mas isso é um pouco mais à frente. Tá? Não tem muito a ver ainda com Dilthey, não. Ok? E aí, gente, quem mais? Essa é a hora. Eu acho que ainda vai ter aquela pergunta sobre a tangente hiperbólica, a derivada da tangente hiperbólica, hein? Alguém vai botar no Google. Gente, se não tiver nenhum tipo de pergunta, comentário ou crítica, tá? Eu vou seguir com a apresentação e vocês podem também perguntar no final, que agora tá? Eu vou apresentar já que eu apresentei um modelo, os modelos de teologia, né? Os modelos de interação. Agora vamos ver como é que se pode fazer, a meu ver, esse tipo de interação entre fé e ciência, tá? E aí, podemos ir? Podemos. Podemos aqui, deixa eu ver como é que é. Então vamos estar... Deixa eu ver onde está aqui a apresentação. Ah, eu fechei. Tecnologia é bom, mas ela também tem seus... Vou ver aqui. Tá, agora sim. Eu acabei fechando aqui. Compartilhar. Estamos aqui. Estamos aqui. Ver se eu consigo. Opa. Foi mais fácil assim. Estão vendo? Estamos sim. Voltou lá para o Peter Harris. Só que eu não sei o que eu fiz aqui, que a tela ficou... Deixa eu descompartilhar aqui, que ficou ruim aqui para mim. Peraí, só um momento. Vai lá. Fica tranquilo aí. E aqui eu botei Alt, alguma coisa aqui, parece que Alt deve ser tecla de atalho também desse Jitsi aqui, e não... e ficou pequeno. Tá, vamos... Agora sim, vamos lá compartilhar aqui. Pronto. Vocês devem estar vendo aí, né? Isso. Voltou lá para o modelo de revelação. Isso. Vamos fazer um módulo mais... Beleza. Aqui. Vamos aqui. Tá. Então, vamos lá. Isso aqui faz parte de um estudo de pós-graduação, tá? Isso aqui são os resultados preliminares. Então, eu trabalho com teologia natural, tá? Teologia natural, você vai entender por quê, em latim. E aqui eu não pretendo fazer uma ressonância, mas uma radiografia. Então, nós apresentamos o modelo de teologia, os modelos de interação, e agora vamos tentar colocar uma resposta, uma solução, tá? E a solução eu tenho que entender qual o problema, né? Então, eu entendo que nós podemos fazer isso por teologia natural. Aí eu vou colocar uma definição, tá? Então, em ciência, geralmente, nós tentamos fazer o seguinte: define e classifica. Define e faz uma vez que as variáveis elas foram definidas,
eu vou tentar separá-la para ver quais são os agrupamentos que eu posso fazer. Então, eu defino e classifico. Nesse caso, eu vou tentar fazer uma definição de teologia natural. Não é fácil. Eu vou tentar trabalhar com essa aqui. Tá? Teologia natural, que é TN, é uma investigação racional inseparável de um primeiro princípio arqué e, portanto, é uma busca pela sabedoria, como foi entendida pelos filósofos gregos. Tá? Então, daqui a pouco vou explicar por que os filósofos gregos, que tem a ver isso. Aí você fala, poxa, a teologia não é cristã que você quer fazer? Por que você está falando sobre teologia dos gregos, dos filósofos gregos? Talvez essa resposta seja respondida no meio dessa apresentação. Qual a classificação que eu vou fazer? Eu vou apresentar 2 modelos. Os modelos são meus, a responsabilidade é minha. Tá? A teologia natural é uma teologia da natureza. Tá? E a teologia natural é uma teologia racional. Então, eu tenho um modelo de teologia da natureza, modelo 1, e eu tenho um modelo 2, que é uma teologia racional. Tá? Então, eu vou tentar passar essa aqui. Deixa eu ver se consigo. Tá. Qual é a minha contribuição para essas duas propostas, 2 modelos? Como eu estou entendendo a palavra natural de teologia natural? Eu estou entendendo natural como natureza ou estou entendendo natural como um conhecimento natural, um conhecimento a priori, ou seja, razão? Então, eu entendo aqui que tem um modelo 1, que chama natural como natureza, que eu consigo fazer um diálogo, não uma... Eu estou sendo bem humilde na proposta, não falo de uma integração, mas um diálogo. E tem um modelo 2, que é um conflito. Tá? Quando eu falo de conflito, eu estou falando de demonstração da existência de Deus. Porque toda vez que se define teologia natural, quando você vai para um seminário, ou quando se faz um tipo de definição de teologia natural, logo nós lembramos que a teologia natural é provar a existência ou os atributos de Deus. Não necessariamente. Isso aí seria uma proposta que estaria no meu modelo 2. Isso existe. O William Lane Craig faz isso. E eu acho que esse não é um bom caminho. Porque, no final, ele gera um conflito entre religião e ciência. Tá? E, no nosso caso, entende essa religião como religião cristã. Já o primeiro modelo de diálogo, nós vamos entender que natural significa natureza. Então, nós vamos ter uma relação teleológica, de finalidade, não é teológica, mas de teleológica, de finalidade entre a natureza do universo e Deus. Ou seja, o Deus que existe, o Deus criador, ao fazer a sua criação, colocou pegadas, assinaturas, de forma que você consegue observar a natureza por meio de métodos científicos, digamos assim, e perceber que existe alguma coisa que fez que é diferente de um projeto humano de fazê-lo. E só consegue perceber isso se você tiver sintonizado. Sintonizado. Então, aqui temos ondas de rádios e só vamos pegar a estação se nós sintonizarmos. As ondas existem, as pegadas existem, as assinaturas divinas existem, basta você sintonizar. Então, a ideia não é de provar, e sim de sintonizar. É uma relação de finalidade. Tá? Então, a partir daí, eu acho que eu consigo fazer um diálogo. Então, eu vou colocar esse like no diálogo e esse dislike no conflito. Tá? Então, vamos lá. Antes da escola jônica, tinha uma tradição chamada tradição mítica, né? Baseada mais ou menos no século VIII, em plena época que Isaías estava pregando em Jerusalém, levantando as profecias, no auge das profecias messiânicas. Homero está na Grécia, com suas prosas, a Ilíada e a Odisseia, e depois, mais à frente, Hesíodo, com a Teogonia e os Trabalhos dos Dias. Esse trabalho de Homero e esse trabalho de Hesíodo, eles vão fundamentar a chamada teologia dos poetas.
Então, os poetas, os aedos, eles começavam a cantarolar na antiga Grécia, né, e ali no Oriente, pela Jônica, né, e a partir dali era ensinado de forma oral, uma tradição oral, e essa tradição, ela ensinava alguma coisa, e ensinava sobre a natureza dos deuses. Esses naturalistas, esses filósofos naturalistas que estão aí da escola jônica, né, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto, né, e eles estão nessa fase de reconhecer a natureza por meio de um primeiro princípio, que era a arqué. E eles não estão fazendo uma separação entre ciência e religião. E aqui a religião, estou falando a religião grega, né? A religião de Homero, a religião pregada por Homero, pregada em Hesíodo. Porque Tales é o primeiro a falar que o mundo está cheio de deuses. Nós temos um fragmento de Tales, um fragmento